Bora lá, quem não me conhece, meu nome é Mayra Martins, eu sou facilitadora energética, e o objetivo desse encontro é que você sinta, que você experiencie o que é uma sessão energética. Uhum, Obviamente que cada pessoa vai sentir de uma forma, cada indivíduo vai perceber de uma maneira, e uma sessão coletiva, então, essa sessão, ela tem um objetivo de atender as pessoas que estão ao vivo e as pessoas que vão ver gravar. Então, esse movimento do coletivo, ele é um outro movimento do que uma sessão individual. Então, se você tem interesse em fazer uma sessão individual, você sempre pode, se você está vendo gravado, você sempre pode chamar em algum dos canais para que você possa entender melhor sobre essa sessão e o quanto que ela pode contribuir com você. uhum, Então, hoje eu vou utilizar a energia dos anjos da criação. Os anjos da criação, eles fazem um tratamento energético de limpeza e abertura de possibilidades. Outros tratamentos energéticos que eu utilizo também, mas eu vou usar essa técnica hoje. Lembrando que quando você vem fazer um tratamento individual, eu sempre utilizo a técnica energética que eu acredito que vai ser a maior contribuição para você. Então, hoje, como a gente vai fazer esse movimento de limpeza, de abertura de possibilidades para todo mundo que está assistindo ao vivo, para todo mundo que vai ver gravado, eu acredito que a energia dos anjos da criação possa ser muito interessante. Então, sempre que eu estou aplicando um tratamento energético, como que isso funciona? Talvez isso seja uma dúvida comum das pessoas, e eu acho bem legal a gente falar aqui. Sempre que você está recebendo um tratamento energético, você se coloca na disposição de acessar mais consciência, de acessar, se eu fosse colocar de uma forma mais lúdica, mais, né, acessar mais força para você, mais sabedoria para você. É como se uma luz interna viesse em você e te recarregasse. Sabe a bateria do celular, quando ela precisa ser recarregada para que o funcionamento tenha a melhor forma? A mesma coisa acontece no nosso campo energético. Nós somos compostos do ser físico, da matéria, do corpo e também da nossa matriz energética. Então, quando a gente recebe esses tratamentos energéticos, é como se a gente colocasse o nosso carregador ali do nosso campo energético para receber mais bateria e o funcionamento, a fluidez trabalhar de uma forma melhor. Então, a pessoa que ela engaja com as ferramentas energéticas, ela cria um movimento de maior criação na sua vida. Eu vou falar agora também um pouquinho de como que eu conheci as ferramentas energéticas e de forma bem breve como que elas transformaram a minha realidade. Então eu conheci as ferramentas energéticas há anos atrás e eu estava passando por uma situação muito interessante em que eu me sentia um movimento muito depressivo, muito ansioso. Eu percebia que eu não criava mais na minha vida profissional, a minha vida financeira, meu relacionamento com o dinheiro era completamente travado, eu não tinha maior fluidez, eu morava em um lugar onde eu não gostava, eu não me sentia feliz estando naquele lugar, eu me sentia muito, pelo contrário, me sentia muito chateada, deprimida, para baixo, eu ficava muito para baixo de morar onde eu morava. E um dos processos de criação foi sair desse lugar. Então, minha vida amorosa só ladeira abaixo, literalmente, porque todas as pessoas que eu conhecia em algum nível não criavam mais na minha vida amorosa. Elas vinham para me trazer algum aprendizado, é claro, mas elas vinham num lugar de muita dor, de muito sofrimento, enfim. Sempre tinha alguma questão. Então, eu conheci as ferramentas energéticas num momento muito ruim, num momento onde eu olhava para minha vida, para minha realidade e eu pensava como que isso tudo foi parar aqui e eu não sei o que fazer. Então, eu costumo dizer que as ferramentas energéticas foi a resposta de uma oração. Na época, eu trabalhava com vendas e eu trabalhava vendendo produtos de beleza. E eu atendia mulheres de porta a porta. E eu vendia ali os produtos. Eu até que vendia bem para a média das pessoas, mas ainda não estava o suficiente para mim. Eu me sentia
nutrida com os meus resultados. Então, foi no momento em que eu me arrumei e eu tinha ali a agenda para ir até a casa daquelas mulheres, vender os produtos de beleza, em que eu ensinava como elas iam utilizar, então eu dava uma aula de maquiagem para elas e no final eu fazia as vendas, né, com todos os produtos que elas utilizaram na aula de maquiagem. Então, eu marquei uma aula de maquiagem, né, para essa pessoa conhecer os produtos. E quando eu cheguei lá, eu lembro que essa pessoa, ela não me atendeu. E ela estava na casa dela. Ela estava lá dentro da casa dela. Ela tinha marcado comigo. Ela tinha confirmado comigo a aula, a sessão. E por algum motivo, ela não me atendeu. E eu fiquei ali parada na porta da casa dela. Eu lembro que eu toquei a campainha, ligava para ela e ela dizia que ela não estava em casa. Mas eu estava vendo que ela estava em casa porque eu estava na porta da casa dela. Então, foi um momento em que esse movimento trouxe uma frustração interna muito grande para mim. E eu comecei a chorar ali. Eu chorava muito, muito, muito. Então, essa sensação de rejeição da mulher não ter me atendido, com essa sensação, todos esses movimentos horríveis que estavam acontecendo na minha realidade, é como se pá, estourou ali a bomba para que eu despertasse para alguma questão. Então, as ferramentas energéticas chegaram até mim num movimento de muita dor. Não foi algo de grandeza, de alegria, de busca de bem-estar. Talvez muitos de vocês estejam chegando até essa sessão como uma busca de bem-estar, né? Para mim foi uma dor muito grande. Então, doía muito. Eu lembro que às vezes a dor era tão grande que eu sentia na minha carne essa dor. Então, ali, no momento em que essa mulher não me atendeu e estourou tudo isso para mim, comecei a chorar muito. Eu, com aquela maleta de maquiagem, era pesada, porque eu gostava de andar com pronto entrega e eu gostava de fazer vendas no caminho também. E, enfim, voltei para casa chorando. Tentei ali. Olha só, era no mês de agosto, que interessante. Sentei ali no sofá na casa da minha mãe, chorava, 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 chorava muito. E uma das diretoras de vendas, né, que a gente falava nessa empresa, em que eu vendia as maquiagens, os produtos de beleza, uma dessas diretoras de vendas, eu tinha me conectado com essa diretora no Instagram, porque eu também buscava ser diretora, eu buscava algo maior, e eu tinha me conectado com ela. E eu encontrei um vídeo dela falando sobre isso, falando sobre como que ela alcançou em pouco tempo os resultados dela, enfim, sempre busquei mais. Nunca tive muita preguiça para buscar mais. E as minhas condições eram bem desfavoráveis. Então nunca tinha preguiça. Ontem mesmo, ó, reunindo várias informações, né? Mas ontem mesmo eu estava assistindo Masterchef com o Luiz, que eu adoro, a gente adora Masterchef. E o Alex Atala, ele, para mim, ele foi esplêndido no comentário dele, que ele disse assim, que as pessoas de sucesso que ele conhece não são as mais talentosas, são as mais esforçadas, as mais dedicadas. E ele não é um talentoso, né? Um dos maiores chefs renomados mundialmente, ele não é o mais talentoso. Ele é o mais dedicado. Ele se dedica, ele se empenha. Então, ele é o mais dedicado. E eu sempre fui muito dedicada. Então, eu sempre tive essa crença também dentro de mim, da dedicação. Então, eu buscava muito e ali eu fui buscar como que eu alcançava um nível maior na empresa onde eu estava trabalhando, de forma totalmente independente. E eu me conectei com essa diretora de vendas e nesse dia eu estava muito chateada, muito para baixo, chorando. Eu abri o Instagram dessa diretora de vendas, em que ela estava falando sobre uma ferramenta energética. E na hora eu quis fazer uma sessão com ela. Tinha o dinheiro para pagar a sessão com ela? Não tinha o dinheiro para pagar a sessão com ela. No entanto, eu peguei dinheiro emprestado. Olha isso, gente. Eu peguei dinheiro emprestado com a minha mãe e paguei
essa maravilhosa, que hoje ela é minha amiga, e posteriormente ela se tornou minha aluna. Olha que loucura, né? E ela ainda trabalha com ferramentas energéticas. Eu me conectei com essa ferramenta energética, que ela dá aula, que eu já dei aula dessa ferramenta energética também. E, enfim, me conectei. No dia 4 de agosto, eu recebi a sessão dessa ferramenta energética e já percebi tudo mudar. Não, daí tudo mudou. E eu não entendia muito bem. Então, eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar. Eu comecei a estudar muito. E ela, muito sábia, percebeu que eu estava estudando muito e que eu estava buscando por algo novo. Ela me trouxe a seguinte pergunta: Mai, por que você não faz o curso de operadora dessa ferramenta? Em vez de você só receber atendimento, porque eu acredito que você pode contribuir com mais pessoas. E aí eu falei, por que não? Né? E eu tinha dinheiro para pagar o curso? Eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Mais uma vez, eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Então, e aí eu pedi o cartão emprestado para minha tia, parcelei não sei quantas vezes, foi tipo muitas vezes, eu lembro que foram muitas vezes que eu fiz o parcelamento da minha primeira formação com as ferramentas energéticas. E eu me formei nessa ferramenta. E mais tarde, eu me tornei professora dessa ferramenta. Então, essa conexão com as ferramentas energéticas foi algo que eu recebi, eu comecei recebendo. Eu não tive a oportunidade de receber gratuitamente, como vocês estão recebendo, como vocês estão se conectando. Então, como seria vocês reconhecerem o que vocês criaram agora? Porque isso é uma criação. Você está aqui, você está em presença aqui, você está vendo esse vídeo, é uma criação. Quando você entra no meu YouTube e você encontra, não sei quantas aulas tem lá, gente, mas tem aula. Eu dou aula de pagamento de ferramenta. Eu falo, olha, na sua realidade, quando você tem determinado desafio, faça isso, faça aquilo. Você recebe uma aula, então você está criando isso. Você está criando a sua realidade. E quando eu me conectei com as ferramentas energéticas, eu instalei esse mecanismo de crença em mim, que eu estava me conectando, criando a minha realidade. Eu não tinha sacado até aquele momento. E graças a Deus, eu saquei isso muito nova. Então, é algo muito bom. E eu comecei a perceber. Então, eu não só tive o entendimento, como eu comecei a sentir que eu estava criando minha realidade, como eu comecei a perceber que eu estava criando minha realidade, porque uma coisa é entender, outra coisa é sentir e perceber. Então, reconheça que você está criando a sua realidade e que você está criando essa sessão e que você está criando aulas completamente gratuitas. Então, reconheça você, reconheça a sua criação, reconheça que você está gerando movimento na sua realidade. Muitas vezes você não está criando mais porque você não reconhece o que você já tem, não reconhece o que você já faz, não reconhece o que você já é. Então, se você chegou até aqui, você é uma pessoa muito diferente. Se você chegou até esse momento, se você chegou até essa aula, você é muito diferente. Porque muitas pessoas, como eu coloquei no Rios ontem, muitas pessoas se interessam muito por site de fofoca, por coisas assim, né? De fofoca, falar da vida do fulano, do ciclano. E poucas pessoas se interessam por desenvolvimento pessoal, por entender um pouco mais de energia. E as pessoas que se conectam com esses assuntos, no meu interessante ponto de vista, se destacam muito, muito, muito. Eu tenho dentro de mim como algo muito real que as ferramentas energéticas e o autoconhecimento transformam a vida de uma pessoa. Então, tirar uma pessoa do B para o C em um tempo muito legal. Porque tudo é um processo. Então, se hoje você está numa situação onde você não está feliz, amorosamente, financeiramente, profissionalmente, ou com o seu corpo, com a sua saúde, ou emocionalmente, para você ir para um caminho onde você tem mais realização e resultado, demanda um processo, demanda um tempo. E eu acredito que o autoconhecimento e as ferramentas energéticas podem melhorar, otimizar esse tempo. E eu não só acredito nisso, como eu vivo, e eu vivi isso.
Então, eu ter me mudado de cidade, me mudado de onde eu morava, que era um lugar muito ruim, muito ruim, da minha vida profissional. Hoje eu tenho um escritório. Hoje, se eu quiser na minha casa, eu tenho 2 escritórios, 3 escritórios. Eu até esqueço, olha só. Hoje, se eu quiser na minha casa, eu tenho uma sala de aula, eu tenho um escritório, eu tenho uma sala de atendimento, eu tenho uma sala home office, eu tenho o meu quarto, enfim. Mas eu não comecei assim. Eu comecei, minha primeira formação, eu não tinha nem notebook, eu não tinha webcam, eu não tinha um celular com uma câmera legal, eu não tinha nem escrivaninha, eu não tinha escritório. Eu lembro que eu fiz a minha primeira formação de ferramentas energéticas com o meu celular, do jeito que eu podia fazer, na mesa da cozinha, apoiado na parede, escrevendo. E eu escrevia muito, eu me dedicava muito. E eu fui buscando aprimorar isso. Então, todas as minhas formações, eu lembro que até a minha. Quando eu estava na minha 10ª formação, eu ainda não tinha esses recursos. Eu lembro que uma das formações que eu fiz no chão do meu quarto, porque eu não podia fazer na cozinha, porque minha mãe estava lá em casa e ia ter mais barulho. Então, eu fiz no chão do meu quarto. Eu lembro que os meus primeiros atendimentos com as ferramentas energéticas eu também fiz lá no chão do meu quarto da casa da minha mãe. Quando eu morava na casa da minha mãe, no meu quarto, eu atendia as pessoas no chão. Online, né? Tudo online. E eu atendia no chão. E apareciam pessoas em inglês para eu atender e eu atendia essas pessoas. No chão. Tudo eu fazia no chão do meu quarto. Eu montava um ambiente e ali, o celular muito ruim, com a tela toda esbagaçada, eu fazia os atendimentos. E as pessoas traziam feedbacks muito grandiosos e me indicavam muito. Ainda me indicam, graças a Deus, me indicam muito. Então, essas indicações trouxeram mais indicações e mais indicações, e aí eu fui fazendo as outras formações. Fui me tornando professora, e aí eu pude construir um escritório lá na casa da minha mãe. Tem até hoje lá o escritório, que foi meu primeiro escritório. E aí foi quando eu comecei a dar as aulas, já lá no escritório da casa da minha mãe, só que era impossível, porque ao mesmo tempo que eu dava aula em meio a um baile funk. Então, minha mãe mora numa comunidade em São Paulo e eu vim de uma favela, né, em São Paulo. Então, eu dava aula e ao mesmo tempo eu dava aula com o fundo de um baile funk. E eu chorava muito quando terminava a aula. Chorava muito, chorava muito, chorava demais, de raiva por isso. E hoje eu tenho um lugar super silencioso, né? Então, contei um pouquinho da minha história, como que eu me conectei, como que eu encontrei, como que foi meu primeiro escritório, como que foi meu primeiro atendimento, para que você possa perceber, né, que eu também tive um início. Então, se você está começando agora a conhecer as ferramentas energéticas, está tudo bem. Agora você se conecta comigo, que eu também tive um início e você também tem um início e está tudo certo. Então, se não tiver um início, não tem algo grandioso no futuro. Então, eu não sei por que você chegou até aqui, mas se você chegou até aqui, você chegou por um motivo muito grandioso e eu honro você. Então, vamos lá? Vamos começar? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, sempre faz, porque eu leio tudo, eu comento tudo, eu vejo tudo, tá bom? Tá bem. Então, tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Maravilha, então. Então, eu vou começar, eu vou fazer a sessão com os anjos da criação. Eu vou colocar uma música de fundo. E o que você tem que fazer quando você está recebendo uma sessão energética? Receber. Receber. Parece muito difícil, não é mesmo? Receber. Abaixar as barreiras de limitação, de desafio, de julgamento e receber. Então, eu vou colocar um binaural de fundo.
Você aí do outro lado, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser deitar em um lugar, ficar confortável, tá tudo certo. Se você quiser ficar sentado, tá tudo certo. Então, de olhos fechados, eu vou pedir para que você sinta os seus apoios. Então, que você sinta a cadeira, onde você está apoiada, a cama, onde você está apoiada. Gostaria que você levasse atenção para os seus pés, percebesse os seus pés, percebesse também a sua respiração. Se por um acaso você bocejar, você tiver uma sensação de relaxamento, tá tudo bem. Isso é o seu sistema nervoso tentando equalizar com o que está acontecendo no externo, tá? Então, tá tudo bem. Então, eu vou pedindo agora para que os meus 3 anjos da criação comecem a trabalhar em limpeza e abertura de possibilidades para as pessoas que estão aqui comigo e que vão assistir gravar. Ativando um círculo de proteção, ativando a lei do micro e do macrocosmos, a lei das vibrações linfáticas e a lei da correspondência. Pedindo para que os meus anjos da criação, com as minhas ferramentas de trabalho, comecem a limpar o campo de vocês. Formas, pensamentos, miasmas, julgamento. Inveja do gordo. Todas as energias que aparentemente não são contribuição dentro do seu julgamento, eu peço para que os anjos da criação transmutem toda essa energia numa polaridade mais positiva, transformando em vitalidade. Porque energia não existe. Olha só que interessante, né? Não existe energia positiva e energia negativa. Existe energia. Quando você cria domínio do seu campo de energia, você consegue transmutar as energias. Então, muitas vezes eu coloco lá no Instagram, falem de mim, falem qualquer coisa de mim. Podem falar até mal de mim, por favor. Porque quando você recebe essa energia, se você tem essa inteligência, você usa isso ao seu favor. Usa isso para criar mais, usa isso para ter mais criatividade. Mayara, e quando as pessoas sentem a energia negativa e percebem que isso influencia negativamente na vida delas, é porque elas, em algum nível, estão dando abertura para que isso interfira na vida delas, percebe? Então, quando eu recebo uma carga de energia negativa e eu dou abertura e vazão no meu campo para que isso se instale, eu começo a criar a minha realidade com aquela energia. Então, um miasma, um obsessor, ele não atrapalha a sua vida se não há uma ressonância energética, tá? E como que a gente fecha essa conexão? Como que a gente blinda essa conexão? Através do nosso comportamento, da nossa consciência, das nossas ações, tá? Por isso que eu digo que a consciência transforma.
Por isso que eu insisto tanto que a consciência transforma. Então, em todos os lugares onde vocês ainda estão resistentes, a conexão com a energia negativa, para que vocês tenham esse movimento de acoplamento dessa energia negativa, criando buracos no campo energético de vocês que fazem com que essas energias acessem vocês e vocês qualifiquem essas energias como algo tremendamente ruim. Vocês podem agora cortar, dissipar, liberar. Corta, quebra, queima e desvincula. Corta, quebra, queima e desvincula. Todo um laço e prisão de dogmas religiosos que vocês compraram, do que é isso, do que é aquilo, de que tem que ser assim, de que é assim, não, isso está errado, não, isso está certo, que aprisiona vocês em algo extremamente negativo, de se sentir mal, ter apatia, falta de vitalidade. Vocês podem agora se desvincular disso. Corta, quebra, queima e desvincula. 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 Eu peço para que a energia de Arcanjo Miguel trabalhe no campo de cada um de vocês que estão aqui comigo e que vão ver gravado, para que vocês possam acessar um espaço de mais consciência sobre o que é a verdadeira proteção espiritual. O quanto que você não está consciente do que é proteção espiritual. O quanto que você ainda escolhe e evita acessar a verdadeira proteção espiritual que tem reservado para você. O quanto que você ainda considera que alguém tem que ativar a proteção espiritual para você. Então, ou algum padre tem que ativar a proteção espiritual para você, algum pastor tem que ativar a proteção espiritual para você, algum pai de santo tem que ativar a proteção espiritual para você, quando na verdade quem ativa essa proteção é você. Quando na verdade quem cria qualquer coisa na sua realidade é você. O quanto que você ainda terceiriza toda e qualquer situação para alguém. O quanto que você ainda percebe que você justifica a não criação da sua vida profissional para alguém, para alguma questão, para algum problema, para algum desafio. O quanto que você justifica a falta de conhecimento para algo. O quanto que você justifica que você não tem conhecimento, que você não sabe. O quanto que você se julga pela quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária. Quantas pessoas no planeta Terra rotulam o que são e o que não são pela quantidade de dinheiro que tem na conta bancária. E aí eu te pergunto, verdade? Você é o que tem na sua conta bancária? Ou a sua conta bancária acompanha aquilo que você acredita sobre você? O quanto que você acredita que você merece mais? Quanto espaço mais você pode dar para criar algo completamente diferente? Mais uma vez, mais uma pergunta. Quanto espaço você se dá para criar algo completamente diferente? E se não fosse sobre você entender as coisas de uma forma racional, e sim de você sentir e perceber? O quanto que você tem gastado energia para tentar compreender coisas que na realidade você deveria estar sentindo e percebendo?
quanto que você está consciente disso. Quanto que você está consciente disso. Tudo que você não está disposto a perceber e reconhecer sobre isso, você está disposto a desvincular. Corta, quebra, quem me desvincula. 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 Qual história você tem contado sobre quem é você? E o quanto que você pode criar? O quanto que você conta a história de que você pode criar pouquinho? O quanto que você conta a história de que você está sem vitalidade para criar? Porque ninguém ouve você, porque ninguém está disposto a ouvir o que você tem a dizer, porque ninguém está disposto a comprar o seu serviço, porque você não tem dinheiro para pagar tal curso, porque você não tem dinheiro para comprar tal formação. O quanto que aquilo que você deseja, intenciona, ainda tem uma condição para acontecer. Além da condição de que você pode criar isso. Verdade que quando você condiciona aquilo que você quer intencionar para acontecer, além de você, da sua capacidade de realizar e fazer, você verdadeiramente acredita que você é capaz de fazer? Então, quando você condiciona que você só vai conseguir realizar seu objetivo quando a sua mãe fizer alguma coisa, quando o seu filho crescer, quando o seu marido mudar, quando o seu chefe for legal com você, quando você tiver dinheiro para fazer um negócio, quando você fizer isso, o quanto que você coloca condições para que seus objetivos aconteçam. E se você pudesse agora colocar uma única condição, que você faça, que você seja, que você perceba, que você sinta, o quanto que verdadeiramente hoje você governa a sua vida. O maior movimento de limpeza energética que a gente pode fazer é o autogoverno. É uma das virtudes que quando a gente percebe que as pessoas estão sofrendo muitos ataques espirituais, enfim, o autogoverno é uma virtude que ela blinda o campo energético espiritual. Então, como seria agora você se apropriar do seu autogoverno? Quanto autogoverno mais você pode ter? O que é o autogoverno? É você se governar. É cortar as condições externas. Então, as coisas elas não acontecem quando o externo permitir. Percebe? Muitas pessoas levantam a crença de que elas não realizam, de que elas não têm saúde, de que elas vivem na doença, de que elas não conseguem um emprego, de que elas não conseguem um companheiro amoroso legal, uma companheira amorosa legal, porque nessa vida elas não vieram para isso. O quanto que existem crenças extremamente limitadoras a nível espiritual que podem estar te podando. O quanto que você tem se sintonizado com pessoas que trazem e embutem em você crenças de que nessa vida o seu karma é amoroso, então você tem que suportar toda a dor amorosa. Nessa vida, o seu karma é ser mãe, então você sofre na maternidade. Nessa vida, o seu karma é financeiro, e aí você sofre uma vida financeira. O quanto que você tem se sintonizado com pessoas que falam isso. E o quanto que isso limita você. O quanto que isso poda você. Como seria agora você tomar
o governo da sua vida para você. E vai percebendo como os anjos da criação vão abrindo mais espaço, o quanto que você vai se sentindo mais leve. Olha o lugar que você está. Vai percebendo esse espaço que vai criando. Algumas pessoas até dizem que percebem que o lugar tem a sensação que o lugar fica maior, porque vai criando um espaço. E esse espaço é a sua consciência. Você vai ouvindo e você vai caindo fichas que vai acessando consciência e você vai sentindo mais espaço para você criar. Porque as pessoas que elas travam o fluxo da criação é quando elas se sentem presas, encadeadas, acorrentadas, como se elas estivessem numa jaula. Então, como seria agora você se apropriar que você é um ser criativo? Como seria agora você se apropriar que você é um ser da criação? E que o tempo todo você está criando. Por mais que você fale que você não está criando, você está criando. Você cria o tempo todo. Então, como seria agora você reconhecer tudo que você está criando? Toda a contribuição que você é para os seus animais de estimação, toda a contribuição que você é para os seus filhos, toda a contribuição que você é para a sua família, toda a contribuição que você é para o seu parceiro amoroso, para a sua parceira amorosa, toda a contribuição que você é para a natureza, toda a contribuição que você é para o planeta Terra. Como seria agora você reconhecer toda a contribuição que você tem sido para o seu bairro? O quanto que, depois da pandemia, os índices de depressão, de ansiedade, de pânico saltaram porque as pessoas perderam o senso de comunidade. O quanto que você perdeu o senso de comunidade. O quanto que verdadeiramente você escolhe estar com pessoas. E tem um presente muito grandioso por detrás disso. Porque agora você tem uma consciência muito maior de quem você quer estar perto. Quais pessoas você escolhe estar perto. Quem são as pessoas que você escolhe estar perto? Então tem um senso de seletividade muito grandioso. Depois da pandemia trouxe isso. E o quanto que você pode aflorar agora para que você crie uma comunidade. O quanto que você pode ver a vida com mais leveza agora. Com muito mais leveza agora. Então, todas as aberturas de possibilidades, de leveza, em todas as áreas da sua vida, com sua família, seus negócios, com seus filhos, com seus animais de estimação, com a natureza, com as pessoas. O quanto que você pode agora criar um novo senso de leveza para tudo isso. Respira fundo e vai percebendo seu corpo. Vai recebendo esse tratamento que os anjos da criação estão fazendo agora, para você receber uma abertura de possibilidades. Quantas possibilidades estão disponíveis para você que você ainda não conheceu? Se conecta com essa pergunta. Quantas possibilidades estão disponíveis para mim agora que eu não reconheci? Como seria levar essa energia de possibilidade para todos os desafios? Lembra que tudo é só uma energia? E essa energia, isso é uma mini aula. Essa energia
ela se solidifica como muito ruim, péssima, negativa, por conta do seu ponto de vista. Então, uma demissão, ou ela é horrorosa, porque você acha que ela é horrorosa, ou ela é maravilhosa, porque você acha que ela é maravilhosa. Então, um fato, ele é muito ruim, dependendo do ponto de vista. Tudo depende do quanto que você solidificou essa energia. Então, eu vou pedir agora para que você leve essa energia de possibilidade para os desafios que você tem trazido. Para que você comece a mudar o ponto de vista sobre os seus desafios. O quanto que você solidificou a energia? O quanto que você solidificou que os seus desafios são horrorosos, que não tem solução, não tem saída? Porque você colocou ali. O quanto que você acredita que você é perseguida, que você é a ovelha negra da família, que você traz todos os karmas. O quanto que você tem reforçado e solidificado isso. Então, leva essa energia de possibilidade também para os desafios. Coloca de uma forma bem lúdica mesmo. Pega seu desafio como se ele fosse um desenho. Dá uma forma para esse desafio. Dá uma imagem para esse desafio e traz para sua tela mental. Qual é o seu desafio? Coloca uma imagem agora na sua frente do que é esse desafio. Coloca uma imagem na sua frente do que é esse desafio. E agora vai percebendo a energia desse desafio fora de você nessa imagem. E vai percebendo o quanto que você solidificou que é negativo, que é complicado, que é desafiador, e vai levando a energia da possibilidade para esse desafio. Então faz a pergunta: quais possibilidades estão disponíveis aqui nesse desafio para mim que eu ainda não reconheci? O quanto que isso traz de bênçãos para mim que eu ainda não reconheci? E se eu pudesse agora transmutar toda essa energia? Quantas mágicas aconteceriam para mim? E eu vou pedindo para que os anjos da criação e a sinergia de Arcanjo Miguel trabalhem nesses desafios, transmutando tudo isso. E você vai fazendo a sua parte, de começar a reconhecer esses desafios como oportunidades de evolução. E eu vou pedir para os anjos da criação colocarem um círculo de proteção em vocês, ativarem a lei do micro e do macrocosmos, a lei das vibrações empáticas e a lei da correspondência. E vocês percebam agora o corpo de vocês, como que vocês se sentem. Percebam os apoios, percebam o quanto que você está se sentindo seguro agora. E comenta aqui para mim, o que que você está sentindo? E vai percebendo seu espaço, vai olhando ao seu redor, vai olhando a sua casa, vai percebendo. Maravilhoso, né? Eu adoro fazer sessão com os anjos da criação, acho eles maravilhosos. E você que está vendo gravado, coloca aqui embaixo para mim o que você sentiu, tá? É uma troca. Você recebeu uma super sessão, agora você troca comigo, falando o que você achou. Então, isso é um experimental do que é uma sessão energética. Como eu trouxe, numa sessão individual, é muito mais expansivo do que isso. Mas agora, você já liberou vários bloqueios do que é uma terapia energética, do que é uma sessão energética, você já sentiu, você já se conectou comigo e já percebeu o que você pode esperar de uma terapia energética, o que você pode esperar de uma ferramenta energética, né? É maravilhoso.
Deixa eu ver aqui. Peraí. Segura aí.